Na manhã do crime, ela vestia uma saia jeans longa e tênis. Saiu de casa às 7 da manhã, apressada, uma mochila nas costas, livros, cadernos e o filho de apenas 3 anos pela mão. Ela entregou o menino à van escolar, bem na porta de casa, e seguiu em direção ao ponto de ônibus, rumo a enfrentar uma rotina cheia, seguida de trabalho e faculdade. Ela tinha apenas 26 anos. No meio da correria, ela abriu espaço na agenda para almoçar com a mãe, mas esse encontro nunca aconteceu. As ligações não eram atendidas, e quando o celular finalmente desligou, o desespero da família tomou conta. No trabalho, ninguém a tinha visto. Na faculdade, também não. Ela era uma jovem pobre, responsável, estudiosa, que nunca faltava e estava prestes a conquistar um grande sonho. E então, simplesmente, desapareceu. A jovem nunca abandonaria o filho de 3 anos, o marido e a família. Mas por dias ela não voltou para casa e não deu notícias. E quando apareceu, estava sem vida. E mesmo sem vida, ajudou a polícia a desmascarar um assassino em série em Brasília. Esse é o caso Letícia Curado. Alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso do desaparecimento de uma jovem que tinha um futuro promissor pela frente, uma carreira incrível, uma família amorosa. Ela era Luz, e mesmo após o seu desaparecimento, continuou sendo Luz. Foi o seu caso que revelou um serial killer e predador sexual que estava solto em Brasília em 2019. Esse é o caso Letícia Curado e o Maníaco de Brasília, uma sugestão de episódio da crimiseira Roberta M. Muito obrigada pela sugestão. Esse caso ele é especial, pois foi um dos primeiros casos no Brasil a ser enquadrado como feminicídio cometido em razão do desprezo ao gênero feminino. Entre os 46 casos registrados desde que a legislação específica para punir o feminicídio foi criada, lá em 2015, esse aqui é o primeiro onde não se trata de violência doméstica, né? Quando o autor e a vítima se conhecem. A gente vai falar aqui de um predador sexual, um homem sem respeito às mulheres como pessoas, mesmo que desconhecidas, sem ter nenhum relacionamento prévio. São crimes de ódio, é puro ódio mesmo. E são muitos crimes, por sinal. Antes de entrar na história, se você gosta de escutar casos criminais brasileiros aqui no Café com Crime, dê aquela força pra nós. Siga aí na plataforma onde você tá ouvindo, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe a sua avaliação também. Parece pouco, mas pra Dona Café aqui, toda a equipe, isso é tudo. E pra você que é crimiseiro mesmo e quer sempre mais Café com Crime, apoie o podcast na Aurelo ou no Apoia-se. Quem apoia ganha acesso a um episódio exclusivo extra por mês. No último exclusivo, eu contei o caso Gabriela Murati, uma garota de 13 anos que foi encontrada num motel em Porto Alegre, ao lado de seu professor de música, Marcos Maronês Júnior, um homem de 31 anos. A cena do crime revelava um possível pacto de morte macabro. O caso ocorreu 19 anos atrás, mas ele segue sendo bem atual, principalmente com a discussão que a gente tem hoje em dia sobre adultização. É um caso bastante chocante e está disponível para apoiadores do podcast. Se você quer escutar ou quer escutar todos os outros mais de 30 episódios exclusivos disponíveis, basta apoiar. Eu vou deixar o link, né, pra Aurelo ou pro Apoia-se. Você pode apoiar onde quiser. Eu vou deixar na descrição aqui desse episódio. E lembrem-se, são vocês, apoiadores, que fazem esse podcast existir. Então, muito obrigada. Para quem também ainda não está sabendo da novidade, a gente tem uma lojinha do Café com Crime que está aberta agora no umapenca.com/café com crime. Através desse site você consegue comprar canecas, camisetas, ecobags, tudo com a temática do podcast. E aí você pode estar 100% vestido aí de crimiseiro. É umapenca.com/café com crime. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem sempre quis uma caneca do podcast, o Café com Crime, vocês vivem pedindo. Agora é só entrar neste link e comprar a sua. Um último lembrete antes de começar: esse podcast faz uso de efeitos sonoros, então se puder, escute de fone de ouvido. E claro, alerta de gatilho. Vamos falar de violência, abuso sexual, estupros e assassinatos. E com isso,
Bora começar do começo? In 1988, a small New Jersey town is shaken by horror. A devoted mother murdered, satanic symbols scattered throughout her home, and her teenage son vanished without a trace. Was this a demonic ritual or a calculated act of evil? Horror master Eli Roth unravels a terrifying truth in Let the Devil In. Now streaming new episodes Sundays exclusively on MGM+. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Era através da educação que Letícia Souza Curado, de 26 anos, caminhava rumo à realização de seus sonhos. A jovem mulher morava numa casa no bairro de Arapoanga, periferia de Planaltina, região administrativa do Distrito Federal. E de lá ela saiu na manhã do dia 23 de agosto de 2019 para trabalhar no Ministério da Educação, onde prestava serviços de apoio jurídico. Ela lutava diariamente para conquistar uma vida melhor para sua família. Letícia era casada com Caio Fonseca Curado desde os 18 anos de idade e era mãe de um menino de apenas 3 anos. Ela não permitiu que a maternidade aos 23 anos atrasasse os seus planos. Pelo contrário, seguindo os passos da própria mãe, a Kênia Pires, ela se formou em Direito em 2015 pelo Centro Universitário do Distrito Federal. Em 2018, ela passou pelo tão concorrido e suado exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conquistando o seu registro na OAB e o direito de exercer a profissão que escolheu. Quem é mãe de uma criança tão pequena sabe como é difícil conciliar os cuidados com o filho, os estudos e o trabalho, que para quem pertence à classe trabalhadora, não pode ficar de lado. Mas Letícia não se intimidou diante das dificuldades. Se os obstáculos estavam ali, ela certamente os superaria até chegar ao seu objetivo. E esse objetivo estava mais perto do que nunca. Em fevereiro de 2019, Letícia foi aprovada em 2 grandes concursos e ela aguardava a convocação para tomar posse no Ministério Público da União ou no Superior Tribunal de Justiça. Enquanto isso, ela seguia trabalhando como assessora jurídica no Ministério da Educação, onde era terceirizada. Mas essa espera, por mais que gerasse uma certa ansiedade, não importava. As coisas estavam caminhando bem e logo a estabilidade viria. Quem convivia com Letícia garante que ela estava vivendo o melhor momento da sua vida, uma fase maravilhosa onde ela estava colhendo os frutos da árdua batalha que travou nos últimos anos para dar conta de tudo. E, como se a sua rotina já não fosse puxada o suficiente, Letícia topou enfrentar mais um desafio. Em junho daquele ano de 2019, ela passou no processo seletivo para estudar na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. E, no dia 5 de agosto, ela começou a frequentar as aulas do curso de pós-graduação em Ordem Jurídica, um curso muito concorrido e destinado para quem deseja ingressar na promotoria pública. O tempo em família estava escasso. Enquanto Letícia retornava de um dia exaustivo, apenas no fim da noite, em uma van que a deixava em frente ao prédio onde vivia, o seu esposo, o Caio, saía de casa para o trabalho mesmo antes do sol nascer. Durante a semana, o casal se via muito pouco, mas eles concluíram juntos que aquele era um esforço necessário para que pudessem progredir na carreira e desfrutar de uma vida melhor e, claro, proporcionar um futuro para o filho. Ela era uma jovem ambiciosa, com seus sonhos cuidadosamente guardados na pequena mochila que ela levava nas costas todos os dias, enquanto corria atrás de realizá-los.
No dia 23 de agosto de 2019, Letícia levantou cedo, como de costume, para tomar o seu banho e cuidar do filho. Como o marido saía de casa ainda de madrugada, a rotina da manhã ficava sob a sua responsabilidade. Depois de concluir todas as tarefas, ela tomou café com a criança, naquela correria para dar tempo, de entregá-lo à van escolar que já estava passando ali na casa, e o levaria para a creche pontualmente às 7 horas da manhã. Só depois disso, ela seguiria rumo à sua parada de ônibus no setor Arapuanga, de onde ela pegaria uma condução que finalmente a levaria até o trabalho. Era uma manhã bastante corrida mesmo. Mas ela estava acostumada, com o dia cheio, não tinha problema, ela estava ali dando conta. E além do trabalho, vale lembrar que ela iria direto para a pós-graduação. Mas mesmo assim, a Letícia marcou um almoço com a mãe naquele dia. Ela era muito próxima da mãe e queriam botar a conversa em dia, ter um momento ali só das duas. E o almoço era a única hora que Letícia tinha livre para respirar e ter esse momento gostoso. Tava tudo marcado. Só que a Letícia não apareceu e também não deu nenhuma satisfação para a Kênia. A mãe estranhou. A filha era muito responsável e jamais daria um bolo sem se justificar. Ela sabia que diante de qualquer situação atípica, a Letícia entraria em contato para remarcar o encontro, e não foi o que aconteceu. Preocupada com a filha, a Kênia passou a tentar contato insistentemente. Com a falta de respostas no WhatsApp, ela passou a fazer ligações que jamais foram atendidas. O telefone chamava, até cair na caixa postal. A Kênia insistiu por algumas horas, até que o aparelho celular foi desligado e as chamadas passaram a cair direto na caixa de mensagens. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Tentando manter a calma, mas sentindo que havia alguma coisa errada com a falta de respostas de Letícia, a Kênia foi até a esplanada dos ministérios e ouviu o que mais temia. Naquela sexta-feira, Letícia não havia ido trabalhar. Kênia sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés, mas teve forças para agradecer o atendimento e entrar em contato com Caio para saber se ele tinha alguma notícia. Talvez o casal estivesse enfrentando algum problema e esqueceu de avisá-la, só que a esperança não durou por muito tempo. O marido da Letícia também não sabia onde ela estava. O que se sabia até aquele momento é que Letícia havia entregado o filho para a van escolar às 7 da manhã. Tudo o que veio depois disso era um grande mistério. Depois de procurarem na região, entrarem em contato com amigos e colegas de trabalho, Caio e Kênia não viram outra saída a não ser denunciar o desaparecimento da Letícia. Foi o que Caio fez na 6ª Delegacia de Polícia em Paranoá por volta das 6 da tarde daquela sexta-feira. A partir daí, os agentes começaram a verificar onde Letícia poderia estar. As hipóteses iniciais, com base nas informações levadas pela família, de que Letícia jamais deixaria o filho, o marido e a mãe para trás sem dar notícias, as hipóteses eram de sequestro ou de um surto psicológico. Caio, que era a pessoa mais próxima de Letícia, insistia em não acreditar na teoria de um surto. É que Letícia não deu nenhum sinal de que estava enfrentando questões psicológicas. Ela estava sim sobrecarregada, mas também feliz com tudo que estava conquistando. Nada do que ela enfrentava era visto como um fardo, um peso de que, do qual ela não tinha saída, Aquele era apenas o caminho a ser percorrido até o seu objetivo. Então nada daquilo fazia sentido, Esse papo de surto não colou muito bem com o Caio. Sem muito com o que seguir na procura por Letícia, as redes sociais e a imprensa foram uma importante ferramenta de busca. Por volta das 10h20 do dia do seu sumiço, os jornais locais já estampavam: funcionária do MEC desaparece e família pede ajuda para encontrá-la. Ainda no dia do desaparecimento, a polícia esteve na casa do casal e por lá permaneceu por 4 horas, entre as 11 da noite da sexta-feira e 3 da manhã de sábado. Ali colheram depoimentos de familiares e vizinhos. Foi uma vizinha, inclusive, que disse para os investigadores que viu Letícia entrando em um Gol branco. Essa foi a primeira informação até aquele momento, vindo de uma testemunha. A informação não causou estranheza, já que a Letícia, ela costumava utilizar carros de aplicativo para se deslocar.
principalmente em dias que ela estava atrasada ali durante aquela rotina doida da manhã. Mas chamava muito a atenção o fato de não haver nenhum registro de pagamento no cartão de crédito e nenhum débito em sua conta corrente para comprovar o seu uso de um carro de aplicativo. Então ficou uma certa estranheza em relação a esse fato. Os policiais também visitaram comércios e residências das redondezas para obter imagens de câmeras de segurança, mas naquele primeiro momento nenhuma pista foi compartilhada com a família. Apesar da aflição de Caio e Kênia, de não saber o que se passava, era preciso preservar a investigação. Mesmo com todos os esforços, naquela noite, a família teve que se conformar com a falta de notícias. Ninguém conseguiu dormir. Kênia, Caio e os familiares mais próximos precisaram também se movimentar para distrair o filho de Letícia, uma criança que era muito apegada à mãe. O sábado amanheceu sem que houvesse nenhuma informação sobre a jovem. A família, se sentindo impotente diante da situação, decidiu organizar buscas por conta própria. Em poucas horas, 10 carros estavam circulando toda a cidade à procura de Letícia, com os amigos ali e a família. Estavam todos fazendo o que podiam, entrando em matagais, vasculhando as beiras das estradas, indo a lugares que a jovem costumava frequentar, refazendo seus passos entre sua casa e o trabalho e a faculdade, refazendo contatos que talvez ela fez naquele dia, mas nada foi encontrado. Nenhuma pista. 24 horas depois do desaparecimento de Letícia, enquanto as buscas eram realizadas pela família, Kênia esteve na delegacia para obter informações da investigação. Um agente que a recebeu disse que a investigação levantou uma imagem de Letícia chegando ao trabalho na sexta-feira. Mas a advogada estranhou essa nova informação, já que os funcionários do MEC foram categóricos ao afirmarem que Letícia sequer havia aparecido para trabalhar. Essa pista abriria um leque de possibilidades. Estariam os colegas de trabalho da filha mentindo sobre a sua ausência? Letícia teria desaparecido dentro do Ministério da Educação? Havia registros dela chegando ao trabalho, mas o policial não mencionou nada sobre a saída da jovem do prédio? Como que ela não foi vista saindo de lá? Bem, Kênia pediu para ver a gravação, mas ela teve o seu pedido negado. Ela deixou a delegacia ainda mais angustiada do que quando chegou. E o paradeiro de Letícia permanecia um mistério. O domingo chegou sem pedir licença. Kênia e Caio estavam desde sexta-feira sem dormir, esperando qualquer notícia sobre Letícia. Sem alternativa, o esposo da jovem decidiu manter a bola no ar e aproveitar o interesse da mídia sobre o caso. Quanto mais a imagem de Letícia circulasse na internet e nas bancas de jornal, maiores seriam as chances de encontrá-la. Por isso, ele decidiu receber uma equipe de reportagens em sua casa, ainda no domingo. Durante a entrevista, os jornalistas não fizeram rodeios e perguntaram, na lata, se Caio e Letícia estariam enfrentando problemas conjugais. Eu até acho comum, que o primeiro suspeito em um caso de desaparecimento seja o companheiro. E veja bem, eu disse comum e não normal, porque não tem nada de normal sobre esse tipo de violência. As pessoas desconfiam das versões apresentadas pelos namorados e maridos porque é uma coisa recorrente. Esse tipo de caso a gente vê muito e já contei muito aqui no podcast, quando o culpado é realmente o companheiro, o cônjuge, enfim, o parceiro da mulher. Mas o Caio, ele não ficou intimidado com a pergunta e não se furtou em responder nada do que estavam perguntando para ele. Ele estava seguro e contou o que estava acontecendo entre eles antes do desaparecimento. E ele não escondeu nada, porque as coisas ali não eram só flores. De acordo com o Caio, Letícia era evangélica desde 2016 e ela tinha ficado muito incomodada com o seu consumo de bebidas alcoólicas. O Caio, ele não abusava do álcool, ele não estava com nenhum problema ali de dependência do álcool, nem nada disso, mas a Letícia não queria mais que ele bebesse. Ela achava inconcebível ele consumir álcool, mesmo que moderadamente. E isso se tornou uma questão entre o casal.
O Caio disse que não se tratavam de discussões sérias ou acaloradas, tanto que eles continuavam conversando e convivendo normalmente, mas que a esposa estaria meio de cara virada no dia que ela desapareceu. Além disso, Letícia estava chateada porque o Caio levou o filho para a chácara do sogro sem avisá-la, enquanto ela estava em um ensaio na igreja. Discussões que podem aí fazer parte da vida de muitos casais, né? Não parecia ser nada grave, nada que motivasse um crime, mas era motivo suficiente para que o casal se afastasse momentaneamente. Esse, aliás, poderia ser o motivo pelo qual Caio não percebeu o desaparecimento da esposa. Ele não sentiu falta que ela não falou com ele ali por alguns momentos no dia e foi notificado pela sogra, né? Porque provavelmente o casal poderia estar ali meio que se evitando, não estava trocando mensagem com muita frequência, porque estavam esperando a poeira baixar dessa última discussão que eles tiveram em relação ao passeio do filho, né? O Caio ele reforçou também que Letícia jamais fugiria deixando o filho para trás e que ela era extremamente responsável com todos os que amava. Portanto, não fazia o menor sentido ela sumir por vontade própria, sem dar satisfações. O Caio, ele acreditava em sequestro. Caso contrário, àquela altura, ele acha que já teria tido notícias da sua esposa. Tudo isso ele compartilhou ali com os repórteres na sua casa no domingo, 2 dias ali basicamente depois do sumiço da Letícia. O caso da Letícia Curado foi repassado para a Delegacia de Repressão e Sequestros do Distrito Federal, mas os investigadores de Planaltina continuaram atuando nas investigações também. Tanto a família quanto os policiais precisavam lidar com informações falsas sobre o paradeiro de Letícia. Como vocês sabem, com o caso ganhando ali mais repercussão, sendo noticiado e tudo mais, sempre surge gente falando um monte de coisa, falando mentiras, querendo atenção de alguma forma, e isso sempre atrapalha muito as buscas. Eu nunca vou entender quem liga para dar pista falsa nessas situações, sabe? Eu acho cúmulo, né? Mas, enfim, tudo que chegava ali nas denúncias anônimas eram checados, eles iam atrás das informações e acabava que era um tempo perdido, para confirmar se as denúncias eram verdadeiras ou falsas. Enfim, acabavam tendo menos tempo de trabalho efetivo com essa situação. Entre as denúncias estavam informações de que Letícia estava em Taguatinga e até que ela estava em cárcere privado na região de Planaltina, o que, claro, nada disso se confirmou. E lembram daquela informação que Kênia recebeu dentro da própria delegacia de que imagens da filha haviam sido registradas chegando ao trabalho lá no MEC? Até essa informação era falsa. A jovem jamais esteve no prédio no dia de seu desaparecimento. Então tudo mesmo precisava ser checado com muito cuidado. Com toda essa situação, sem ter informação sobre onde Letícia estava, o filho do casal precisou ser retirado da casa onde vivia com os pais para não notar a ausência da mãe e a movimentação que estava ocorrendo ali. Aliás, o Caio, quando ele teve oportunidade ali na reportagem, na entrevista que ele deu, ele exaltou a ajuda dos amigos e dos fiéis da igreja frequentada pela esposa, que, de acordo com ele, estavam sempre presentes, ajudando e principalmente orando. As orações não cessavam. É o tempo inteiro orando. Ela evangélica, eu católico, o tempo inteiro com o terço na mão, rezando Pai Nosso, Ave Maria. Apesar da eternidade que aquele final de semana demorou para os familiares, as respostas sobre o desaparecimento de Letícia não demoraram a aparecer. No sábado, enquanto a família se mobilizava paralelamente em buscas que infelizmente não surtiram o efeito desejado, a polícia também estava trabalhando. Com a informação da vizinha de que Letícia havia entrado em um Gol branco, os agentes focaram em encontrar imagens da jovem na manhã de sexta-feira para conseguir confirmar a pista. Como eu disse, eles iam atrás de confirmar toda e qualquer informação. Depois deles assistirem às gravações concedidas por moradores e comerciantes da região, a polícia não encontrou o carro citado pela testemunha. A vizinha certamente havia se enganado, e essa possibilidade de que Letícia entrou no carro no Gol branco, essa possibilidade foi excluída.
Mas, como os agentes precisavam entregar respostas para a família, eles assistiram de novo as fitas, assistiram e reassistiram os registros exaustivamente durante toda a parte do dia, até que finalmente encontraram uma pista consistente. Os investigadores puderam localizar imagens de Letícia no ponto de ônibus no setor Arapoanga. Até aí não era nenhuma surpresa, né? Já que a família tinha dado a informação que isso fazia parte da rotina de Letícia. Às 7h42 da manhã, os policiais constataram um carro de cor prata parado no local. Um veículo que antes de estacionar ali já tinha passado pela parada uma vez, ou seja, estava rodeando ali o local. E os agentes notaram que esse carro passou pelo ponto, fez a volta, passou novamente e estacionou por 10 segundos. Quando esse carro deixa a parada novamente, Letícia não está mais no ponto de ônibus. Mas como? Se nenhuma condução havia passado. Aquele carro prata, que era uma Blazer de placas JFZ 3420, era a pista que levaria a investigação até o suspeito de raptar a Letícia na parada de ônibus na manhã de sexta-feira. Foi graças à confiança do criminoso, na verdade, que isso aconteceu mais rápido do que poderiam imaginar. Na madrugada de domingo para segunda-feira, os policiais se dividiram em equipes e se posicionaram estrategicamente em pontos da cidade na tentativa de abordar o suspeito do crime. E essa investida surtiu o efeito desejado. Mas não apenas os investigadores lotados na 31ª DP participaram das buscas. Ao todo, 50 policiais se organizaram através de um grupo de WhatsApp para procurar, não só por Letícia, mas também pelo suspeito. Muitos desses policiais estavam de folga, mas muito comovidos com o desaparecimento de Letícia, dessa mãe dedicada, trabalhadora, enfim, não mediram esforços. Eles passaram por Brasilândia, Ceilândia, Taguatingá, Águas Claras e pelo plano piloto, antes de se reunirem para vasculhar toda a zona rural de Planaltina em busca daquele carro, até que o encontraram. Marinésio dos Santos Olinto, um cozinheiro desempregado de 41 anos, dirigia tranquilamente pelas ruas de Planaltina quando foi abordado por policiais civis na manhã de 26 de agosto. Ao abordarem o suspeito, veio uma grande surpresa. Os policiais encontraram no porta-luvas do carro uma bolsa com o fichário e o material escolar de Letícia, além de um relógio pertencente à jovem. As ferramentas de sua luta, dos seus estudos, do seu esforço, estavam ali, jogados dentro de um compartimento do carro de um desconhecido. O celular de Letícia, aquele que tocou insistentemente sem retorno, estava no banco de trás daquele carro. Mesmo negando qualquer envolvimento no desaparecimento da jovem e alegando que os itens encontrados haviam sido comprados em um lugar que ele não soube explicar, Marinésio foi conduzido à delegacia e os parentes da jovem foram acionados. Tinham encontrado o suspeito e estavam mais perto do que nunca de entender o que aconteceu com Letícia e onde ela estava. Quando o cozinheiro foi levado para prestar depoimento ao delegado-chefe da 31ª DP, o Dr. Fabrício Augusto Machado, o Marinésio foi confrontado com as informações sobre o desaparecimento da Letícia. Ele confirmou que parou em frente ao ponto de ônibus, mas disse que encostou para dar passagem para outro carro e negou sempre que Letícia tenha entrado em seu veículo. As imagens foram apresentadas ao suspeito, mas, diante das gravações, a única reação que o Marinésio teve foi de permanecer em silêncio. Que coincidência seria, né? Ele passar direto pela jovem na sexta-feira e 2 dias depois os seus pertences serem encontrados dentro de seu carro, né? Ele comprou aquilo de um lugar que ele nem sabia. Assim, mundo realmente pequeno, né? Só se for, só que não. Quando ele foi questionado sobre os seus passos e o seu paradeiro na manhã da sexta-feira, o Marinésio contou que levou a filha de 16 anos para a escola e depois seguiu para a casa da irmã por volta das 9h50 da manhã. Mas e as 2h50 que separaram a entrada da filha no colégio às 7 da manhã e a chegada na casa da irmã? O cozinheiro não conseguiu explicar. Ele só alegava inocência e negava qualquer coisa, inclusive de ter emprestado o carro para alguém no dia do crime.
Mesmo sem confissão, os indícios eram fortíssimos e foram suficientes para sustentar o pedido de prisão temporária de Marinésio, feito pela polícia e concedido pela justiça. Era uma questão de tempo até que os investigadores esclarecessem o caso. Os familiares de Letícia não demoraram a chegar e fizeram plantão na porta da delegacia. Mais do que preocupados com a prisão de um suspeito, eles estavam ansiosos por notícias que levassem ao paradeiro de Letícia. Enquanto tentavam arrancar informações de Marinésio, o carro prata, a Blazer, foi levada para a perícia. Talvez os peritos conseguissem algum indício que comprovasse o envolvimento do cozinheiro no desaparecimento de Letícia. Mas mais uma vez não foi preciso esperar muito. Consciente de que não teria como escapar de qualquer acusação, ainda na manhã de segunda-feira, Marinésio resolveu confessar. Marinésio contou que conhecia a Letícia de vista, já que ela estava todos os dias no mesmo horário no ponto de ônibus, e ele decidiu abordá-la para oferecer uma carona na sexta-feira até a rodoviária do Paranoá. A Letícia aceitou o convite e embarcou no veículo por livre e espontânea vontade. Mas a certa altura do caminho, Marinésio teria assediado a vítima, que recusou a sua investida. Não temos nenhuma outra versão sobre o que aconteceu com a jovem, além da contada pelo suspeito, que se tornava agora um assassino confesso. O Marinésio contou que, com a recusa de Letícia em manter qualquer tipo de contato físico com ele estacionou o carro na DF-130 e iniciou uma discussão com Letícia. A jovem gritava muito e tentava se desvencilhar das investidas do cozinheiro, que, muito nervoso com sua reação, decidiu esganar a advogada até a morte com as próprias mãos. O corpo de Letícia foi desovado dentro de uma manilha situada às margens da DF-250, na região do Vale do Amanhecer, próximo à fábrica de sementes Pioneer, também em Planaltina. Eu fiquei me perguntando o que era uma manilha, porque esse não é um nome que eu conhecia. E aí, nada que um Google não resolva, né? Uma manilha é um tubo grande de concreto utilizado em grandes obras de drenagem, que você provavelmente já viu em uns terreiros de obras públicas. Foi o próprio Marinésio quem guiou os policiais até o local e mostrou onde o corpo de Letícia estava. Após o assassinato, Marinésio resolveu furtar os pertences da vítima. Como ele mesmo mencionou que tentou manter relações sexuais com a vítima, mas foi rejeitado, exames foram realizados no corpo de Letícia para comprovar se houve abuso sexual ou não. Mas essa hipótese foi descartada pelos peritos. Não houve nada ali no corpo de Letícia. E vocês podem se perguntar, né? Como que Letícia topou entrar no carro de um total desconhecido? Sim, eu também me perguntei isso. Mas durante as pesquisas, nós encontramos informações de que essa seria uma prática muito comum em Planaltina naquela época, pois o transporte público da região é bastante precário e o tempo de espera por lá é muito grande. Sabendo dessa brecha no sistema de deslocamento, muitos proprietários de vans e de carros de passeios ofereciam um serviço de transporte pirata. Eles faziam isso pelo mesmo valor que as pessoas pagariam por uma passagem de ônibus, só que chegariam mais rápido. Era uma maneira bastante questionável de ganhar uma graninha, né? Afinal, não era nada legalizado, mas muita gente alimentava essa pirataria de transporte, né? Tanto quem oferecia o serviço quanto quem topava entrar em carros de desconhecidos para não perder a hora no trabalho. Era uma alternativa muito perigosa para uma mulher, mas a Letícia provavelmente arriscou para não perder a hora, já que eram 7h42 da manhã quando ela foi abordada pelo Marinésio e a distância entre Planaltina e a esplanada dos ministérios onde ela trabalhava é de 60 quilômetros. Então, mesmo que ela entrasse no trabalho às 9 da manhã, ela certamente perderia o horário se optasse por esperar o ônibus que demorava e nunca vinha. Com a convicção de Marinésio, os policiais tinham certeza de que ele era o responsável pelo desaparecimento e morte de Letícia. Mas o que eles não esperavam é que o cozinheiro teria feito uma outra vítima. Por livre e espontânea vontade, Marinésio decidiu não só confessar o crime contra Letícia, mas também o assassinato de Genir Pereira de Souza, de 47 anos. O crime ocorreu 2 meses antes, em 2 de junho de 2019.
É tenso. Então vamos dar uma pausa na história para investigar outro mistério. Sabe aquele crime fashion clássico? Você veste um casaco comum e de repente o seu quadril parece maior do que realmente é. A silhueta fica toda desproporcional, é aquela coisa... E olha, já aconteceu comigo várias vezes. Eis a reviravolta do caso. A wingsuit da Insider. É um casaco inteligente feito para equilibrar ombros e quadril sem criar volume extra. Ele tem um caimento estratégico, gola e mangas que realmente resolvem o problema. E é a minha peça-chave no meu guarda-roupas. Se você sempre quis fazer a prova real, esse é o seu momento. Setembro é o mês do cliente na Insider. Somando os descontos do site com o meu cupom Café com Crime, você pode garantir até 50% off. O link está na descrição e já aplica automaticamente no carrinho o meu cupom Café com Crime. E até o dia 20 tem mais bônus para vocês. Frete grátis e brinde especial em compras acima de R$ 499 enquanto durar o estoque. O mistério do casaco está resolvido. Agora sim, vamos voltar para o caso principal. This episode is brought to you by KPMG. Making an impact is how KPMG helps make the difference. KPMG applies advanced tools and strategic thinking to convert data into actionable knowledge and deliver value by improving performance through transformation, modernizing processes with technology, harnessing the power of data, navigating complex M&A transactions, and enhancing trust among stakeholders. Go to kpmg.us/advisory to learn more. KPMG. Make the difference. Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Xyzal is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Xyzal keeps working, keeping allergies at bay. And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all. Take Xyzal. At night. Genir Pereira de Souza tinha 2 filhos e era vista por eles como uma mulher batalhadora e guerreira. Assim como Letícia, ela também vivia em Planaltina e trabalhava em uma pizzaria na cidade do Paranoá, que ficava a 60 quilômetros de sua casa. Como a vida não estava fácil, além do trabalho na pizzaria, ela também pegava umas diárias e encarava faxinas em diferentes regiões da cidade. Ela não media esforços para prover o sustento e o conforto de sua família. Como a viagem entre Paranoá e Planaltina era longa e exaustiva, Genir costumava dormir na casa de Francidalva Xavier, de 34 anos, que além de sua patroa nas suas diárias ali, ela era também uma grande amiga. Sem carro, a Genir era obrigada a utilizar o transporte público para se locomover, inclusive aos finais de semana, em que a circulação de ônibus era ainda menor e elevava o tempo de espera, exigindo ali muita paciência dos usuários, e muitas vezes Genir não tinha essa paciência e acabava pegando outros transportes. No dia 1º de junho, um sábado, Genir trabalhou normalmente na pizzaria até meia-noite e depois saiu para tomar uma cervejinha com o namorado que trabalhava com ela. Depois de aproveitarem um pouco juntos, o casal dormiu na casa do namorado, mas a Genir decidiu ir para casa bem cedinho na manhã do dia 2 de junho. Era domingo, dia de almoçar com os filhos e resolver algumas coisinhas antes de retornar para trabalhar na pizzaria no início da noite. Uma rotina bem puxada. Eram 7h30 da manhã quando ela se despediu do namorado, passou na casa da patroa para pegar alguns objetos pessoais e se dirigiu ao ponto de ônibus para esperar uma condução até Arapoanga, em Planaltina. As imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram os últimos passos da vítima, que ostentava longos cabelos vermelhos e usava shorts jeans, camiseta e uma sandália rasteirinha no dia em que desapareceu. A sua ausência só foi notada quando ela não retornou para trabalhar naquela noite. Francidalva, a patroa, estranhou a ausência da funcionária que não costumava faltar, principalmente sem dar satisfações. A amiga tentou contato por telefone, conversou com o namorado de Genir e depois entrou em contato com os familiares dela, mas ninguém tinha notícias dela desde a manhã do domingo. Sem alternativas, Francidalva registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento.
O corpo de Genir foi encontrado 10 dias depois em uma área de mata entre as regiões do Paranoá e Planaltina. Estava parcialmente queimado, escondido sob folhas. O corpo de Genir foi levado ao Piauí, onde viviam os pais, e sepultado ao lado de um dos filhos, que havia falecido em um acidente de moto anos antes. O crime causou grande comoção, mas não foi esclarecido na época, o que com certeza contribuiu para elevar a confiança de Marinésio para que cometesse novos atentados. Em seu depoimento, Marinésio esclareceu dúvidas tanto da investigação quanto da família de Genir sobre o que de fato havia acontecido com a auxiliar de cozinha no dia de seu desaparecimento. Ele relatou o seguinte: assim que Genir chegou ao ponto de ônibus, ele circulava com sua blazer prata pela região e a abordou, se passando por um motorista de transporte pirata. Genir, que tinha pressa para chegar em casa e sabia que sua condução certamente demoraria a passar, aceitou a proposta e nunca mais foi vista com vida. Minutos depois que Genir entrou no carro, Marinésio decidiu investir sexualmente contra ela. A vítima resistiu, mas o cozinheiro a estuprou, esganando-a com as próprias mãos em seguida. Os seus pertences também foram furtados. A polícia acredita que o maníaco considerava essa prática um troféu, esse furto dos pertences, um símbolo de conquista pelos crimes que ele cometia. Ao contrário de Letícia, Genir tinha o costume de pegar o transporte pirata. Para ela, esse tipo de locomoção era mais eficiente que o transporte convencional. E de novo eu vou repetir, não tem muito como a gente julgar que ela utilizou esse serviço, né? Quando um serviço público não funciona adequadamente, abre margem para que pessoas ocupem esse espaço com serviços marginalizados, fora da lei. A Genir era uma pessoa trabalhadora, que ralava pra caramba em 2 empregos para viver com dignidade, e para ela, esse transporte, mesmo que pirata, era um facilitador de sua rotina. Para quem acorda muito cedo, trabalha muito o dia todo e chega em casa muito tarde, 40 minutos fazem muita diferença na rotina. É um tempo relativamente curto, mas imagina dormir 40 minutos a mais para uma pessoa que acorda às 5 da manhã e deixa o emprego por volta da meia-noite nos finais de semana. Faz diferença. A gente não pode e não deve julgar uma realidade que não nos pertence, porque na teoria é muito fácil acreditar culpa a essas vítimas por terem entrado num carro, mas a culpa, a gente sabe, é só de uma pessoa. É do assassino e de ninguém mais. E o pior, além de lidar com os julgamentos e apontamentos, a família de Genir ainda teve que lidar com a alegação do Marinésio de que a vítima teria aceitado manter relações sexuais com ele antes de morrer. Não bastou matá-la. Ele ainda quis rebaixar a honra de uma mulher trabalhadora que só queria chegar em casa cedo para descansar e aproveitar o domingo em família. A filha de Genir, a Jaiane de Souza Ferraz, afirmou em entrevista que assim que tomou conhecimento do caso de Letícia, ela teve certeza que os assassinatos estavam ligados, por terem acontecido de maneira semelhante na mesma região e sob as mesmas circunstâncias. Só que a mãe dela havia falecido 2 meses antes. Ela disse: "A gente se sente aliviado de terem encontrado o assassino, mas também triste por ter acontecido o assassinato da Letícia para descobrir quem matou a minha mãe." Após confessar os crimes contra Letícia e Genir, Marinésio concedeu entrevista coletiva e, com aquela cara de cão arrependido, pediu desculpas a todos os envolvidos, principalmente para sua própria família, que não merecia passar por aquilo. Marinésio afirmou: "Não era eu que estava ali. Eu não sei explicar. Quando vi, já tinha acontecido. Eu quero que vocês tenham raiva de mim, mas essa família que eu tenho não merece essa pessoa que eu sou." O cozinheiro era casado e pai de uma adolescente de 16 anos, que inclusive foram brutalmente atacadas pela opinião pública quando os casos vieram à tona, como se elas fossem as culpadas pelos assassinatos. É um absurdo, né? Elas não têm nada a ver com as decisões que o pai tomou. Elas nem tinham conhecimento do que ele fazia às escondidas. Mãe e filha deixaram a casa onde viviam com Marinésio, na região do Vale do Amanhecer, em Planaltina, por conta, dessa perseguição pública. O Marinésio também tinha 9 irmãos, 5 homens e 4 mulheres, e um pai de 74 anos que tinha um pequeno comércio de bebidas em Paranoá.
De tão abalado, o pai do Marinésio chegou a se ajoelhar diante do Caio, o esposo de Letícia, para pedir perdão. Caio fez questão de frisar que a família de Marinésio, era inocente e que eles não poderiam carregar o fardo pelos crimes cometidos pelo assassino. A delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia, a Jane Klebia, ela estava contribuindo com as investigações ali desde o início e ela classificou o Marinésio como um serial killer, porque ele provavelmente voltaria a matar caso não fosse detido. Vocês podem estar se perguntando, mas ele matou duas já classifica como assassino em série? Na verdade, o que acaba geralmente, classificando um assassino em série é uma pessoa que comete uma série de homicídios, e uma série pode ser considerado 2 ou mais assassinatos, e eles têm características psicológicas, Eles têm um padrão de comportamento semelhante entre esses crimes, que é o considerado o modus operandi, que o Marinésio mostrava, Ele demonstrava ter ali uma metodologia para os crimes que ele fazia, e também ele mostrava ter um período de recuperação, digamos assim, entre um crime e outro, Foram 2 meses entre o crime contra a Genire e o crime contra a Letícia. E também são classificados um assassino em série por ter comportamentos sádicos, muitas vezes ligados a um impulso sexual. E a gente vê todas essas características aqui. E também pelo fato de que, como muito bem disse a Jane Klebia, ele voltaria a matar, ele continuaria fazendo o que ele estava fazendo, continuaria seguindo esse mesmo padrão, caso ele não fosse detido. E a gente vê isso muito, muito claro com o que aconteceu depois que o caso começou a ser muito divulgado e a cara do Marinésio foi estampado nos jornais e nos portais em Brasília, a gente teve novas vítimas aparecendo, vítimas sobreviventes. Então ele cometeu 2 homicídios, essas 2 mortes, em oportunidades que surgiram onde a vítima não teve um escape, mas não foram os seus únicos crimes. Novas vítimas começaram a procurar a polícia para denunciá-lo. Paralelamente ao acolhimento dessas novas denúncias, os investigadores também passaram a levantar ocorrências que ainda não tinham autoria conhecida, cujo modus operandi se assemelhasse ao dos crimes já atribuídos ao Marinésio, como corpos de mulheres encontrados com sinais de estrangulamento, pessoas desaparecidas em pontos de ônibus e tentativas de estupro supostamente cometidas por um loteiro, como eram conhecidos os motoristas de transportes irregulares. O primeiro caso que chegou ao conhecimento da equipe foi de uma moça de 23 anos que conseguiu fugir das garras do agressor antes que ele a machucasse. No dia 11 de agosto de 2019, por volta das 8 da noite, ou seja, 12 dias antes do desaparecimento de Letícia, essa mulher de 23 anos foi abordada por Marinésio na rodoviária do Plano Piloto. Ele se apresentou como motorista de transporte pirata. Ele era simpático. E ele perguntou o destino da jovem. E ao ouvir que ela estava indo para o Vale do Amanhecer, ele disse: esse é um dos meus pontos, está na minha rota, pode entrar. Sem desconfiar de nada, porque, de novo, esse tipo de transporte pirata era comum ali, essa moça embarcou no carro. Papo vai, papo vem. A certa altura, o Marinésio disse que eles não iriam mais para o Vale do Amanhecer, mas sim para o Morro da Capelinha. E aí ele começou a colocar a mão na perna esquerda da vítima. A jovem entrou em desespero. Ela abriu a porta do carro e ameaçou se jogar do automóvel. E talvez com medo de chamar a atenção dos outros motoristas, o Marinésio estacionou o carro, oportunidade em que a vítima aproveitou para correr e pedir ajuda para um casal estacionado no carro de trás. Foi a sua sorte. Algumas semanas depois, ela passou pelo reconhecimento do Marinésio e se emocionou muito ao ver o criminoso e teve que ser amparada ali pelos policiais civis de tão abalada que ela ficou de encará-lo novamente. Ainda no dia 26 de agosto, outras 2 jovens compareceram à delegacia para denunciar Marinésio. O caso estava se revelando ainda pior do que os investigadores poderiam imaginar. 2 dias antes, no dia 24 de agosto, ou seja,
Apenas um dia após o sumiço de Letícia, Marinésio abordou 2 jovens que saíam de uma festa em Planaltina para oferecer o serviço de transporte e elas aceitaram a corrida. E o modus operandi é aquele que a gente já sabe. Entra no carro, bate um papo agradável por alguns minutos, até que o motorista se revela, passa a mão pelo corpo da vítima e sugere uma relação sexual e começa ali uma discussão acalorada quando é rejeitado. Nesse caso, como eram 2 vítimas, a moça que estava no banco de trás encontrou uma panela de ferro jogada ali pelo carro, o carro do cozinheiro, e ameaçou quebrar o carro inteiro com aquela panela caso ele não destrancasse as portas para que elas pudessem descer. Como ele estava desarmado e em número menor, e sem ter como explicar também caso o veículo dele ficasse destruído, como é que ele ia falar para a família, O que aconteceu? Assim, ele permitiu que as 2 jovens, que eram irmãs, fossem embora. E assim, depois que as primeiras vítimas começaram a aparecer, a delegacia começou a receber uma denúncia atrás da outra. O Marinésio não tinha o menor pudor. E não eram só casos recentes. Em setembro de 2017, uma mulher de 42 anos foi abordada por um homem que dirigia um carro vermelho em uma parada de ônibus por volta das 5h30 da manhã. Dessa vez não houve proposta de "Oi, eu sou motorista pirata, entre no meu carro". Não, a vítima recebeu uma intimação. Ou entra no carro, ou você morre. Sem ninguém a quem recorrer em uma rua deserta, a mulher obedeceu. Em um primeiro momento, Marinésio pediu para que ela ficasse calma, que não a machucaria e que o seu intuito era apenas conversar porque tinha gostado dela. Mas aquele clima amistoso não demorou a mudar. Ao ser rejeitado pela vítima, Marinésio a agrediu, a ameaçou de morte e a estuprou. Depois, ele disse que a mataria porque a vítima viu seu rosto e ele não tinha alternativa. A mulher acabou aproveitando um descuido do cozinheiro e o acertou com uma joelhada, um momento em que ela conseguiu abrir a porta do carro e correr pela estrada. O carro vermelho, apontado por essa e por outras 2 vítimas também, pertencia ao irmão de Marinésio. Até uma conhecida de Letícia procurou a polícia para denunciar um ataque ocorrido 4 anos antes. Janaína Dias Lopes disse que em setembro de 2015 foi abordada por volta das 10 da noite quando voltava da escola, mas ao invés de ser forçada a entrar em um carro, foi ameaçada com uma faca e obrigada a entrar em um matagal onde foi abusada sexualmente e enforcada. Casos de mulheres que não tiveram a oportunidade de reconhecê-lo e denunciá-lo também foram incluídos nas investigações, a exemplo de Gisuânia Pereira dos Santos Silva, de 34 anos, que desapareceu em outubro de 2018 após ser vista caminhando às margens da rodovia BR-020. Essa rodovia fica em Planaltina e acabou entrando ali no radar dos investigadores por ser muito parecido com os casos de Letícia e Genir e estar ali na mesma região. As últimas imagens da Gisuânia são de uma loja de conveniência de um posto de gasolina que registrou por volta das 4 da manhã ela discutindo com um homem dentro de um carro e que uma testemunha, aliás, teria ouvido ela argumentar que tinha uma filha e implorou para que nada fosse feito com ela. Eu só acho estranho a testemunha não ter chamado a polícia, Não sei se achou aquela coisa de, mas briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, Deve ter achado que era um casal e resolveu não falar nada. Mas, poxa, gente, mete a colher sim, liga pra polícia, denuncia, não custa nada. Se você tá vendo alguém ser ameaçado desse jeito, sabe? Enfim, ainda de acordo com essa testemunha, a descrição do agressor que ela viu dentro do carro naquele dia com a Gisuânia se assemelhava muito aos traços de Marinésio. Por este motivo, a família procurou a polícia quando viu a repercussão dos assassinatos de Genir e de Letícia na mídia para que pudessem investigar uma possível ligação entre os casos. O ex-marido de Gisuânia também já tinha sido investigado no caso, tá? Esse caso que ocorreu em 2018, quase um ano antes, mas ele tinha sido descartado ali. O seu envolvimento com o desaparecimento de Gisuânia foi descartado e assim acabou caindo mais na conta de Marinésio. Apenas 8 dias após a sua prisão, a polícia já havia chegado a 19 casos de mulheres que poderiam estar ligados a Marinésio, já que ele mesmo confidenciou aos policiais que pegava o carro em dias de folga para circular pela cidade em busca de mulheres em paradas de ônibus.
ele sempre tinha aquela justificativa de que era um transporte clandestino e usava isso para ter a oportunidade de assediá-las. As acusações contra ele incluíam assassinato, estupro e assédio sexual. Infelizmente, fica impossível dar o protagonismo que todas as vítimas merecem, mas vamos citar os casos em ordem para que vocês possam ter uma ideia do perigo que o cozinheiro representava para a sociedade na época em que ele foi detido. Os casos são os seguintes: Letícia de Souza Curado e Genir Pereira de Souza, que eu já contei para vocês. Gisuânia Pereira dos Santos Silva, também mencionei aqui. Irmãs de 18 e 21 anos que foram atacadas um dia depois do assassinato de Letícia. Teve o caso de uma adolescente de 17 anos que disse ter sido estuprada, abandonada e depois chamada de lixo por Marinésio, depois que ela foi abordada em um ponto de ônibus. A vítima, de 42 anos, que foi abordada às 5h30 da manhã, em setembro de 2017. Laís Dias Gomes, de 25 anos, que desapareceu em julho de 2018 em uma parada de ônibus em Samambaia. Uma vítima desaparecida no Paranoá em 2014. Uma outra vítima desaparecida em Sobradinho em 2014. E esses dois últimos casos, eles foram reabertos pelas semelhanças com os ataques de Marinésio, mas não se sabia o que tinha acontecido com essas vítimas até então, né? Já tinham se passado aí mais de 5 anos que o caso ficou sem solução. Também houve o caso de Antônia Rosa Rodrigues Amaro, desaparecida em 2017 em um ponto de ônibus no Lago Sul. Uma mulher de 23 anos abordada na rodoviária do Plano Piloto em 11 de agosto de 2019. O caso de Marília de Lourdes Ferreira, desaparecida em 2012 e foi encontrada morta um mês depois. Caroline Macedo Santos, uma adolescente de 15 anos encontrada morta no Lago Paranoá em 2018. Fabiana Santa Alves, de 27 anos, desaparecida em 2013. Uma mulher de 50 anos que embarcou na Blazer Prata, mas ela conseguiu escapar dos ataques após o carro ser abordado pela polícia militar. Teve o caso de uma confeiteira de 39 anos que disse ter fingido concordar com a relação sexual proposta, mas que fugiu assim que o cozinheiro estacionou o carro. Teve a Janaína Dias Lopes, que era conhecida de Letícia e também foi atacada em 2015. Uma empregada doméstica de 46 anos que escapou após dizer que era ex-presidiária. E uma jovem de 21 anos que disse ter sido abordada por Marinésio em um Gol preto. Essas são as vítimas conhecidas de Marinésio, que após a sua prisão e com o número elevado de vítimas, ficou conhecido como o Maníaco de Brasília. No dia 17 de setembro de 2019, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou o cozinheiro Marinésio dos Santos Olinto pelo assassinato de Letícia Souza Curado por homicídio quintuplamente qualificado. As qualificadoras incluem motivo torpe, meios de execução, dissimulação, feminicídio e por tentar manipular a cena do crime para disfarçar uma tentativa de estupro. Ele também foi denunciado por tentativa de estupro, ocultação de cadáver e pelo furto dos pertences da vítima. A denúncia foi oferecida ao Tribunal do Júri de Planaltina. No dia 23 de setembro de 2019, Marinésio foi transferido da carceragem da Polícia Civil para o Complexo Penitenciário da Papuda para aguardar o julgamento atrás das grades. Para o promotor Otávio Binato, a detenção se justificaria pelo seu perfil agressivo. No início de outubro, a Polícia Civil encaminhou o inquérito sobre a morte de Genir ao Ministério Público. Foi apenas com a conclusão das investigações, 4 meses após o óbito da vítima, que a polícia recuperou uma imagem da Blazer Prata às 7h50 da manhã, próximo ao local onde a Genir foi vista pela última vez. Marinésio se tornou réu dos homicídios em 8 de outubro daquele ano, quando a Justiça do Distrito Federal aceitou as denúncias. Além dos assassinatos, ele também se tornou réu em um processo de estupro em Sobradinho, no ano de 2013, contra uma vítima que não teve seu nome divulgado. Ao aceitar a denúncia, o juiz determinou a manutenção da prisão por considerar real a possibilidade de Marinésio voltar a cometer crimes caso a liberdade fosse concedida.
Dos 19 casos investigados, que eu li a lista aqui para vocês, apenas 7 se tornaram inquéritos. São eles o abuso sexual contra as irmãs de 18 e 21 anos, o ataque contra Janaína Dias Lopes, o abuso da confeiteira de 39 anos, o crime contra a jovem de 19 anos abordada no Vale do Amanhecer, o abuso sexual contra uma jovem de 23 anos, o caso da mulher de 50 anos, também abordada no Vale do Amanhecer, e o de uma jovem de 17 anos, estuprada e chamada de lixo pelo agressor em abril de 2019. Eu sinto muito não poder dar profundidade a essas vítimas, nem mesmo dar um nome a elas e as identificar apenas pelo crime cometido contra elas, né? Mas muitas tiveram suas identidades mantidas em sigilo e realmente não teve como dar um aprofundamento a cada caso, com cada singularidade. Mas uma vítima é sempre muito mais do que o crime que foi cometido contra elas. Eu só queria deixar isso bem claro aqui, né? Que a gente sempre tenta dar o protagonismo que cada uma merece, dar a voz que elas merecem. O primeiro julgamento aconteceu em maio de 2020, no auge da pandemia, e condenou Marinésio dos Santos Olinto a 10 anos, 8 meses e 12 dias de prisão pelo estupro da jovem de 17 anos na região do Paranoá. Como o caso corria em segredo de justiça por conta da idade da vítima, não há mais informações sobre esse julgamento. 9 meses depois, o maníaco de Brasília se sentou novamente no banco dos réus, mas o resultado dessa vez não foi o esperado. Vocês estão preparados? Pelo estupro de uma mulher em Sobradinho, do qual ele se tornou réu em outubro de 2019, Marinésio foi absolvido. Isso porque o juiz José Roberto Moraes Marques entendeu que era necessário o levantamento de outros elementos que pudessem ser somados à palavra da vítima, a fim de montar um ambiente de certeza e segurança da condenação. Um trecho da sentença diz que: não obstante pairem grandes suspeitas sobre a pessoa do acusado, ausente elemento probatório capaz de configurar sua participação delitiva. Durante este julgamento, o cozinheiro falou que tal crime foi atribuído a ele por perseguição policial e que seria impossível dele ser o responsável pelo ataque, porque ele trabalhava em um restaurante comunitário na noite do crime e que ele estava de serviço naquele dia, no momento do crime. Mesmo que a vítima estivesse segura em seu depoimento, contando e relembrando os detalhes de uma experiência tão dolorosa, os detalhes não foram suficientes para que o juiz o condenasse. Marinésio só não deixou o fórum pela porta da frente porque os crimes contra Letícia e Genir o mantinham atrás das grades. E essa vítima em específico foi uma das que resolveu deixar o constrangimento de lado e registrar um boletim de ocorrência após ter identificado o Marinésio na televisão. E então ela passou pelo reconhecimento do suspeito, apontou o carro no pátio da delegacia sem titubear, apresentou os fatos que batiam com o de outras vítimas, mesmo sem ter contato com elas, e no momento do julgamento, o juiz considera que a palavra da vítima não basta e absolve o réu por considerar que a história apresentada deixa rastros de dúvida. Enfim, se tornou um prato cheio para a defesa do Marinésio, que tentava desmistificar a imagem dele como um assassino em série, Porque, de acordo com eles, com a defesa, foi criada pela polícia essa imagem, Eles que quiseram criar ele é um serial killer e atribuíram um monte de crimes a ele, e não que ele tivesse realmente cometido esse ato. Sobe uma raiva essa absolvição? Sobe. Sobe uma raiva por você ver a defesa usando isso para descreditar a palavra das vítimas? Claro que sobe. Ao mesmo tempo, eu me lembro do caso do maníaco do Anchieta, onde 2 homens diferentes foram identificados por vítimas e condenados a décadas na cadeia por estupro. Depois foi comprovado que esses 2 homens eram inocentes e um terceiro homem foi preso, realmente considerado culpado, que era o que ficou conhecido como maníaco do Anchieta, Tem episódio sobre esse caso aqui no podcast. Ixi, agora eu não lembro qual é o número do episódio. Deixa eu ver. Maníaco do Anchieta, Café com Crime. Eu tô dando um Google. Episódio 56, Maníaco do Anchieta, para quem quiser escutar. É muito interessante essa discussão do quanto vale a palavra da vítima, o que precisa para realmente condenar uma pessoa. E claro, que quando tem a dúvida, quando não tem nenhum outro elemento que comprove
né, que o crime ocorreu, existe só a palavra da testemunha, da vítima, o que você faz, né? Existe uma dúvida, é melhor você absolver uma pessoa do que ter um inocente preso? Ou é melhor prender um inocente e deixar um culpado livre por conta da dúvida, né? Enfim, eu sugiro aqui escutarem o Maníaco da Anchieta, onde esses 2 homens foram confundidos, foram presos, ficaram 10, 17 anos na cadeia, tiveram as vidas realmente destruídas por uma confusão, e é um caso muito parecido com esse, por também se tratar de estupros e abusos sexuais, tá? Enfim, episódio 56, Maníaco da Anchieta. Agora, nesse caso específico aqui que a gente tá falando agora, do Maníaco de Brasília, do Marinésio, por mais que eu fique com o Maníaco da Anchieta na minha cabeça e falo, não, mas tem que absolver em caso de dúvida, né? Não tem como me dar uma raiva. Porque dá raiva. O cara obviamente era culpado por diversos crimes sexuais, por homicídios, já foi condenado por casos similares. A gente vê aqui o mesmo modus operandi. A gente vê uma vítima que teve que reviver tudo, passar pelo trauma, em busca de justiça, e nadou e morreu na praia, sabe? É muito triste, é muito complexo. E, enfim, no fim, a minha raiva e a minha opinião não importa, né? Importa o que a justiça definiu. E a justiça definiu que não tinham elementos suficientes e Marinésio foi absolvido nesse caso. Mas ok, o que importa é que ele estava atrás das grades e também os julgamentos não pararam por aí. Em seguida veio o julgamento pela morte de Letícia, que foi a que desencadeou toda a investigação contra o Marinésio. Aconteceu 1 ano e 11 meses após a sua morte. No dia 21 de junho de 2021, Marinésio foi julgado pelo homicídio quintuplamente qualificado contra Letícia Souza Curado. A defesa até tentou retirar as qualificadoras, mas foi em vão. Os jurados aceitaram todas as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e a pena do Marinésio foi fixada em 37 anos em regime fechado, não sendo possível ele recorrer em liberdade. Ele também foi condenado por tentativa de estupro, furto e ocultação de cadáver. O Marinésio recorreu da condenação e, em dezembro de 2021, a Justiça do Distrito Federal reduziu a sua condenação em 3 anos porque o tribunal aceitou a confissão espontânea do assassino como uma atenuante, e a sua nova pena foi fixada em 34 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. O viúvo de Letícia considerou que a justiça foi feita, porque apesar da redução da pena, todas as qualificadoras foram mantidas. E então, Caio optou por não entrar com nenhum recurso, sendo seguido pelo Ministério Público em sua decisão. Em julho de 2022, foi a vez de Marinésio ser julgado pelo homicídio quintuplamente qualificado, estupro e omissão de cadáver contra Genir. A sessão aconteceu 3 anos após a morte da vítima e condenou o cozinheiro a 33 anos de prisão em regime fechado. No mesmo período, Marinésio também foi condenado a 5 meses de prisão em regime aberto pelo sequestro cometido contra uma moça de 23 anos no dia 11 de agosto de 2019. Mais 1 ano se passou até Marinésio se sentar mais uma vez no banco dos réus, desta vez com mais uma absolvição. Em junho de 2023, a Vara Criminal do Paranoá absolveu Marinésio dos Santos Olinto de uma acusação de estupro cometida contra uma jovem de 19 anos, em setembro de 2017. A juíza Ianine Malgueiro destacou que, apesar de haver materialidade do crime, as versões divergentes da vítima e inconsistências nas provas abriram espaço para dúvida quanto à autoria, garantindo ao réu o benefício da dúvida. Ela ressaltou que a absolvição por insuficiência de provas não equivale a declarar inocência, mas sim a falta de elementos para a condenação. Eu achei muito importante essa frase, né? A absolvição por insuficiência de provas não equivale a declarar inocência, mas sim a falta de elementos para a condenação. Nós encontramos informações de 5 das 7 denúncias ao Ministério Público contra Marinésio, mas como a gente não tem os nomes de algumas vítimas, a gente não pode confirmar se os outros 2 julgamentos, né, aos quais ele era réu, ele estava ali sendo processado, se houve um fechamento, se já foi julgado, se não foi, se ele foi absolvido ou se foi condenado. A gente não sabe.
Apesar das absolvições e de penas mais brandas em alguns casos, o Marinésio segue cumprindo pena referente aos assassinatos de Genir e Letícia e também pelo estupro contra a jovem de 17 anos. Ele segue pagando sua pena no complexo penitenciário da Papuda, penas que, somadas, dão mais de 80 anos de prisão. Seis anos se passaram desde que Letícia teve seus sonhos interrompidos ao entrar na Blazer Prata de Marinésio. Caio permaneceu com a guarda do filho após a morte da esposa e hoje segue sua vida ao lado de um novo amor. A mãe de Letícia, Kênia Pires, faz questão de homenagear a única filha em suas redes sociais sempre que possível, lugar onde também costumava demonstrar seu bom relacionamento com o genro e um amor genuíno pelo neto. Em sua última postagem, feita em 23 de agosto de 2024, ela compartilhou um poema de sua autoria em homenagem a Letícia. São 5 anos de falta. Estou tão cansada. Cansada de luta, de luto, de dor. Cansada desse mundo sem Letícia. Desolada com a falta desse amor. Muito cansada de chorar. Não dá para acreditar que Letícia não vai voltar. Os dias não passam. Então passo pelos dias procurando razão, sem a metade do meu coração. Mesmo cansada, vou persistir, só porque tem um leãozinho por aqui que enche meu coração de força e me faz sorrir. Esse é o caso Letícia Curado. Por mais triste que um caso como esse possa ser, onde houve tantas mortes, traumas e abusos, eu tento enxergar nele força e inspiração para que mulheres que sofreram violências de gênero se sintam abraçadas e encorajadas a buscarem justiça também. Letícia não foi apenas uma vítima, ela foi um ponto de virada para desmascarar um assassino em série, um predador sexual que continuaria atuando se não fosse pelo seu caso. E assim como as outras mulheres também que levantaram sua voz, que denunciaram, que conseguiram manter, né, o Marinésio atrás das grades com agora uma longa e reconhecida ficha criminal que ele tem. Enfim, é muito importante quando a gente usa a nossa voz, né? Quando, infelizmente, somos muitas que passam por situações assim, e quando uma decide dar esse passo para frente, eu acredito que todas andamos juntas para frente também. Bom, crimezeiros, amanhã, quinta-feira, eu vou postar imagens do caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter e Facebook. Siga a gente nas redes sociais para não perder os conteúdos extras que rolam por lá. É só procurar pelo Café com Crime. Para os crimezeiros verdadeiros de plantão, não se esqueça de visitar a lojinha do podcast no umapenca.com/café com crime. Se você sempre quis uma caneca do Café com Crime ou já quis vestir a camiseta de crimezeiro, literalmente, esse é o seu momento. No site umapenca.com/café com crime, você pode comprar canecas, camisetas, bolsas do podcast. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, eu volto com um novo caso criminal brasileiro para você. E até lá, não entre em carro de estranhos, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida, desenho de som de Luigi Calistrato. As fontes de pesquisa utilizadas neste episódio foram Jornal Metrópolis, Portal G1, Jornal de Brasília, Portal do Ministério Público do Distrito Federal e Correio Brasiliense.